Para completar, aumento no programa Fiel Torcedor do Corinthians. Volante que foi recusado no Corinthians, fazendo sucesso pelo Flamengo. Quero te contar também se o Corinthians recebeu proposta ou sondagem por Mateuzinho. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar agora se existe proposta ou sondagem do Beşiktaş da Turquia por Mateuzinho. Informação que circulou nas últimas horas nas redes sociais. O lateral direito do Corinthians, que é titular absoluto, especialmente diante da escassez de concorrentes, teria entrado na mira do Beşiktaş, o clube turco que negociava com o Emerson Royal e acabou perdendo a disputa com o Flamengo. O Emerson Royal é inclusive aguardado no sábado no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente fala sobre o Fla. Mas sem um lateral brasileiro, a opção seria por outro lateral brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para perguntar: Stabile, você foi procurado por alguém do Beşiktaş? A sondagem, proposta ou algo do gênero? O Osmar Stabile assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. O dirigente não descarta que possa ter havido algum contato com representantes do atleta, mas o Corinthians precisa ser informado sobre qualquer interesse, até porque é dono de 50% do valor de uma venda futura e de 100% dos direitos federativos. Jogador que na atual temporada soma 31 jogos e apenas um gol marcado. Ele havia sido comprado por 5 milhões de euros, que deram direito ao Corinthians ao valor de metade de uma venda futura, a outra metade segue vinculada ao rubro-negro. O valor de mercado do Mateuzinho hoje gira na casa dos 6 milhões de euros. A boa notícia para o torcedor alvinegro da quinta-feira veio da renovação de contrato de Yuri Alberto. O vínculo atual, que se encerrava em dezembro de 2027, foi prorrogado até junho de 2030. Dessa maneira, o Yuri Alberto garantiu multas rescisórias maiores para o Corinthians e também um reajuste salarial. Os vencimentos dele, que giravam na casa de 1.700.000 por mês, foram agora para mais de 2 milhões de reais por mês. Em troca, o Corinthians viu a multa em território nacional saltar para 500 milhões de reais, a multa para o mercado internacional de 100 milhões de euros. Desde que foi contratado, o Yuri Alberto disputou 184 jogos com 70 gols e o título do Campeonato Paulista. Só para completar, é importante contar que o Yuri está na reta final de recuperação de uma fratura nas costas e deve ser novidade nos próximos dias. A saideira sobre o timão, Memphis Depay se reuniu com representantes da Gaviões da Fiel e foi perguntado: e aí, o que você quer da vida? A resposta do holandês: quero continuar no Corinthians até o fim do meu contrato, na metade do ano que vem. Quero falar agora sobre um volante recusado por Augusto Melo no Corinthians e que tem jogado como titular no Flamengo. Formação de categorias de base, mas que é importante e mostra um pouquinho de como é que andam as coisas no Corinthians. Cheguei a contar pela manhã que o Corinthians tinha 87 jogadores contratados na era Augusto Melo. Desses 87, 40 já foram dispensados e outros 30 também serão assim que o Timão conseguir dinheiro para conseguir a dispensa. Pois bem, o Corinthians no ano passado tinha como um dos seus grandes destaques no Sub-17 e Sub-20 o Bruno Xavier, volante que hoje tem 18 anos de idade. Ele havia chegado por empréstimo do Atlético, titular absoluto no Sub-17, estava na preparação do time que disputaria a Copa São Paulo de Juniores desse ano. De forma absolutamente inusitada, acabou que ele não foi utilizado e aproveitado na Copa São Paulo. E o Corinthians, para contratá-lo em definitivo, começou a fazer uma série de exigências consideradas absolutamente estranhas. O que o Will Dantas, que é empresário do Bruno, fez? Tirou o jogador do Corinthians e o colocou no Flamengo, que comprou o jogador do Atlético por 1,5 milhão de reais, referentes a 80% dos direitos econômicos. Mesmo estando há pouco tempo no bom time do Flamengo Sub-20, ele já tem conseguido ser titular, como por exemplo na vitória da última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Mais uma negociação para lá de esquisita. Não vou nem chamar de negociação, mas mais uma decisão de Augusto Melo e seus diretores para lá de esquisitas. A passagem dessa turma pela base do Corinthians certamente fez muito mal ao clube. Hora de trazer notícia positiva no Corinthians. O programa Fiel Torcedor registrou 15 mil sócios torcedores a mais nos últimos dias. Esse crescimento tem tudo a ver com a implementação do reconhecimento facial da Neoquímica Arena. Você não deve estar entendendo nada, eu explico. Todos os times de futebol das séries A e B do Campeonato Brasileiro passaram a ter a necessidade de utilização do reconhecimento facial para entrada no estádio.
E esse movimento, logo de cara, por exemplo, acabou com cerca de 3 mil ingressos que eram distribuídos de forma ou de cortesia para corintianos. Isso significa que há mais ingressos à disposição de torcedores do Corinthians. Era uma das reivindicações do torcedor alvinegro. Pô, eu sou sócio torcedor e na hora de comprar ingresso nunca aparece a possibilidade, os ingressos já estão esgotados, quando o meu programa de sócios torcedores fica disponível. Com essa queda no número de cortesias, além da diminuição do número de pessoas que têm ido ao estádio, Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, na última quarta-feira o 0x0 registrou o menor público do Timão na temporada, foram só 31 mil pagantes. Tudo isso fez com que torcedores corintianos voltassem a aderir ao programa de sócios torcedores, garantindo esse aumento de 15 mil pessoas. A tendência é que o fiel torcedor se normalize em alguns dias, mas a Neoquímica Arena volte a ter ocupação superior a 40 mil pessoas, como aconteceu numa sequência de quase 40 jogos entre o fim da temporada passada e a temporada atual. Sobre Vitor Sá no Corinthians, Bruno, é um dos nomes, mas não dá para dizer que, enfim, é assim, ó, o Vitor Sá tinha sido oferecido ao Corinthians antes da Copa do Mundo de Clubes. O Corinthians tinha outras prioridades, chegou a negociar com o Biel, fez oferta para a compra do Biel de 3 milhões de euros, aí na última hora o Sporting disse que só faria por 7 milhões de euros, o Corinthians se retirou do negócio e o Galo fechou com o Biel, inclusive já foi anunciado depois da classificação contra o Bucaramanga. Hoje, a grande prioridade no Corinthians é encontrar um atacante de lado de campo. É a busca emergencial. Eu até conversei ontem, por volta de 11h30 da noite, com o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Eu tinha ligado para perguntar sobre o Mateuzinho. E aí você liga para perguntar de uma coisa e sai perguntando de várias outras, né? E aí ele não quis abrir muito sobre qual ponta vai ser contratado. Mas ele disse que os caras estão buscando 2 pontas. Um ponta driblador e o outro ponta que tenha mais característica de meia, para atender um pedido do técnico Dorival Júnior por conta da saída do Igor Coronado, tá bom? Vanil Santos, Nicola, qual a história que esses caras do Corinthians e do Atlético inventam para convencer os jogadores a assinarem um contrato? Ambos devem até o que ainda não compraram e saem contratando a rodo. Vanil, que é torcedor do Cruzeiro, em relação ao Atlético, deixa eu explicar sobre o Biel, né? O Biel está sendo comprado, é um empréstimo com obrigação de compra, então dá para dizer que é uma compra. O que os representantes dele ouviram é de que a família Menin vai aportar nos próximos dias 600 milhões de reais e que isso colocaria a casa do Galo em ordem. Em relação ao Corinthians, não há um investidor disposto a colocar essa grana, mas a promessa é de que o Corinthians vai conseguir suprir e resolver os seus problemas financeiros. Confesso que eu vejo essa história com desconfiança. Nicola, boa noite. Alguma notícia sobre reforços pro Corinthians? Serginho, eu vou repetir uma informação que eu contei no começo da live. Ontem, por volta de 11h30 da noite, eu conversei por telefone com o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. E o Stabile falou que os caras estão atrás de 4 reforços, sendo 2 atacantes, um ponta e um meia atacante, aquele cara que tem capacidade também para construir jogo por dentro. Nicola, notícias de Yuri Alberto. Davi Mori Campos. O Yuri renovou o contrato que ia até dezembro de 27, passa a ser até julho de 30. Reajuste salarial pequeno e muito mais conforto, multas rescisórias mais altas, 500 milhões de reais a multa no Brasil, 650 milhões de reais a multa para o exterior. A expectativa é de que o Yuri Alberto reapareça no Corinthians para o confronto contra o Botafogo nesse final de semana, confronto que deve ter jogadores reservas. A ideia do Dorival é poupar boa parte dos titulares de olho no jogo contra o Palmeiras no próximo meio de semana, Copa do Brasil, partida super importante que pode sim colocar em risco o emprego do treinador. Perguntando sobre novidades do Corinthians, deixa eu trazer uma atualização do vídeo de hoje cedo, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver. O Augusto Melo contratou como presidente do Corinthians 87 jogadores para a base. Desses 87, 40 já foram dispensados. Outros 30 já foram escolhidos. Esses caras aqui não podem continuar no clube. E a opção pela dispensa desses outros 30 é da nova diretoria, dos caras que assumiram no lugar do Augusto desde que o Augusto foi afastado. O grande problema é que no Corinthians hoje não há dinheiro para dispensa desses outros 30. Ao contrário dos primeiros 40, que era chegar e mandar embora, esses 30, para serem dispensados, vão requerer um depósito de 2 milhões de reais. Um tem multa, o outro precisa pagar os salários até o fim do contrato, e aí você vai somando todas essas questões, e o custo da dispensa de 30 jogadores, de mais 30 jogadores da base é de 2 milhões de reais. O Corinthians, para não ter de gastar essa grana, pediu aos empresários e representantes desses atletas que buscassem no mercado outras alternativas, tá bom? Yuri renovou, Nicola, o que você acha?
para mim é mais uma confirmação de que o Yuri Alberto não será negociado nessa janela de transferência. Eu já estava com essa impressão, sei que o empresário dele, o André Curi, em algum momento alimentou a possibilidade dele ser negociado, mas não me parecia fazer muito sentido não, tá bom? O José Monteiro, o Corinthians tem que contratar reforços. Ontem à noite, o Armando Mendonça, que é o vice-presidente do Corinthians, esteve no Arena SBT, Benjamino, Mauro Betti e Kleber Gladiador, entrevistamos o Armando, né? E a gente perguntou sobre reforços. Ele admitiu a dificuldade financeira do Corinthians, mas garantiu que reforços serão contratados. A promessa de que com muita criatividade e também com inteligência os caras vão conseguir contratação de jogadores, tá bom? O Kaique tá lembrando que o Vitor Sá na época tinha sido o primeiro reforço do Botafogo na era SAF de John Textor em 2022. O Vitor Sá é a mais nova prioridade corintiana na busca por um atacante de lado. Ele nem é um novo nome sendo especulado no Corinthians, esse nome já havia sido sugerido coisa de um mês e meio atrás, mas o Corinthians tinha outras prioridades. Acontece que Elinho, Biel e vários outros que foram buscados ficaram muito caros para a realidade financeira do Corinthians. Diante disso, o Timão reabriu conversas com o Krasnodar. Não dá para dizer que a negociação está fechada, avançada ou perto de ser concretizada, mas existem tratativas. O Corinthians tenta convencer o Krasnodar a liberar o atleta sem um custo tão elevado. Krasnodar que foi campeão na última temporada e teve o Vitor Sá como titular por lá, tá bom? Qual resposta você acha que o Duílio daria se algum jornalista perguntasse para ele se ele se arrepende de ter sido presidente do Corinthians? Obrigado, abraço, Bininho de Ubá. A impressão que eu tenho, Bininho, é de que se perguntassem para ele, mentiroso como ele é, ele diria que não, que foi uma grande honra e que ele tem certeza que num futuro não tão distante será lembrado como um dos principais presidentes da história do clube, e uma grande bobagem, né? O Duílio, se não foi o pior, está entre os piores presidentes da história recente do Alvinegro. Eu estava procurando a multa rescisória de Yuri Alberto no novo contrato, 500 milhões, beleza. Só para informar para vocês, né? Houve uma mudança nas multas rescisórias do contrato do Yuri Alberto com o Corinthians. Ele renovou o vínculo, a multa para clubes no Brasil é de 500 milhões de reais, a multa para clubes de fora é de 650 milhões de reais. O novo contrato do Yuri Alberto com o Timão só se encerra em julho de 2030. O atual terminava em dezembro de 27, uma extensão longa. Vou tentar descobrir com o André Curi se houve uma valorização, um aumento salarial. Vale a lembrança de que o Yuri Alberto ganhava, né? 1.700.000 reais por mês. Cola consegue apurar que com a pressão da torcida pode ser que o Corinthians vire SAF? Pedrão, eu não acredito muito nessa possibilidade, até porque dentro do próprio Corinthians, da própria torcida, há muita gente contrária a essa ideia de SAF, tá bom? O Marco Alves quer saber se o Ronaldo vai investir no Corinthians. Ele bem que gostaria, mas não tem dinheiro, tá? Nicola de bate pronto. Falaram que o Corinthians vai rescindir com o Depay. Procede? Alan, vou te dar a informação que eu tenho. Algumas pessoas já disseram, por exemplo, que o Corinthians vai propor ao Memphis Depay uma redução de salário. Eu acho que não tem o menor cabimento. Qual seria a lógica de o Memphis Depay aceitar uma redução de salário? Nenhuma. Também falaram que o Corinthians cogita dispensá-lo depois dos jogos contra o Palmeiras. Essa é uma verdade. Isso está sendo estudado, isso está sendo analisado. Mas até para dispensar você tem um custo. Então hoje o sonho do dirigente corintiano é de que pintasse uma proposta para que o Memphis Depay fosse negociado, e por qualquer valor. Talvez o Corinthians até abrisse mão dos 5 milhões de euros que tem a receber em caso de proposta, porque a avaliação é de que o custo de 6 milhões de reais por mês do Memphis é absolutamente impossível de ser bancado por um clube que arrecada como o Corinthians. Só para vocês entenderem, o custo do Memphis equivale a quanto ganha o Rodrigo no Real Madrid. Se você somar Arrascaeta, Hulk, Rafael Veiga deixa eu usar outro exemplo, vai. Vamos colocar 2 milhões do Hulk, vou colocar 1.100.000 do Arrascaeta, vou colocar do Caio Jorge mais 1 milhão, deu 4 milhões. Aí você coloca mais 1.800.000 do Lucas Moura, esses 4 jogadores juntos ganham menos do que o Depay, só para vocês entenderem o custo do atacante holandês, tá bom? Sandro Alves, salve Nicola, tudo bem? Qual a boa do Timão? A boa, só uma triste constatação, desde que aquele reconhecimento facial foi instalado, na Neoquímica Arena o público tem caído, né? Ontem foram 31 mil pessoas, o menor público do Corinthians na temporada. A boa notícia, em meio a essa confirmação, é que mesmo com o menor público, o Corinthians faturou
os mesmos 2.200.000 reais que costuma arrecadar com o estádio bem mais cheio, tá? O Corinthians pode utilizar o Memphis como moeda de troca por algum jogador, seria uma boa moeda de troca. Acho difícil você conseguir encaixá-lo como moeda de troca, porque você precisaria de um clube que pudesse recebê-lo, tivesse capacidade de pagar 6 milhões de reais por mês e ainda tivesse algum jogador interessante para negociar. Eu acho mais fácil em casos como esse, que você tente uma rescisão de contrato amigável com ele e deixe ele procurar o clube onde ele quiser, você economiza esses 6 milhões de reais. Nicola, boa noite. Ontem no programa do Benja era o vice do Timão? Sim. Se for ele, é cúmplice de Augusto. O que você acha, abraço campeão? Não, Pedrão, ele foi eleito com Augusto, mas ele começou a receber uma série de denúncias em relação à Vaidbet, e foi ele que você vai lembrar que contratou um investigador de polícia que foi confirmar se aquela casa em Peruíbe, que era atribuída a uma pessoa que estava lavando dinheiro, se essa pessoa tinha alguma coisa a ver. E ele contratou um investigador particular, esse investigador foi até Peruíbe e constatou que a moça que estava recebendo dinheiro dessas comissões, na verdade, era uma senhora, uma jovem muito pobre, com filhos, morando numa condição bem precária lá em Peruíbe, tá? Aí ele até conta no programa de ontem, o Armando Mendonça, que ele foi exigir que o Augusto tomasse providências, e o Augusto disse que não faria nada. Foi a partir dali que em maio do ano passado ele virou oposição ao Augusto, mesmo tendo sido eleito com ele, tá bom? Leandro Eringer, alguma notícia sobre saída do Galo? Hoje o Rony e o Leandro parecem ser os caras com mais mercado. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, últimas atualizações importantes do maior clube do Brasil. Claro que a gente fala realmente do Coringão. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo. A gente vai ficando por aqui, né, rapaziada? Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos!